Bem, beleza? Tudo bom? É o aulão hoje, o aulão de física hoje, porém, nós vamos dar sequência ao conteúdo de sala de aula mesmo, tá? A gente vai dar sequência elétrica. Tranquilo? Esse aí, inclusive, é o último slide que foi trabalhado na aula ao vivo, beleza? Na aula do horário normal de aula, né? Então a gente vai dar sequência. Esse exercício, inclusive, já foi resolvido. Nós vamos cair agora em resistores. Tranquilos? Tá? Então tá aí. Primeira associação, associação em série. Eu vou tentar passar hoje, na tarde de hoje, né? Depois de alguns milhões de links aí, né? Associação em série, paralelo e mista. E a partir de agora eu estou gravando para disponibilizar na plataforma. Beleza? Então tá aí. Só que para não ficar muito matemático, eu peguei essa bateria aqui, tá ok? E coloquei ela de forma realista. E vou estar sempre fazendo um paralelo entre uma forma realista de enxergar uma bateria e a forma esquemática, tá? Essa aqui é esquema, a esquemática. As três lâmpadas aqui estão realistas, né? Tá as lâmpadas bonitinhas desenhadas aí, beleza? Antes eu fiz o seguinte, para cada conceito trabalhado aqui, ou seja em série, ou seja em paralelo, eu vou explicar o que é isso, tá? Eu vou mostrar pelo aplicativo. Pelo aplicativo acho que fica mais fácil de entender, tá? Essa fita marrom aqui com essas bolinhas é o fio, tá? As bolinhas representam os elétrons, tudo bem? Eu até apresentei já esse conteúdo, esse recurso aqui nas primeiras aulas aí de elétrica, beleza? Então tá aqui, isso aqui é o fio, tá? Esse aparelhinho aqui é o que eu chamo de amperímetro, tá? É o que eu chamo de amperímetro. Opa, amperímetro, que é esse carinha aqui, tá? Ele mede a quantidade de cargas que estão passando aqui, a quantidade de elétrons, né? Aquela conversa minha de hoje, da aula de manhã, aqueles portadores, né? Portadores de energia, né? Aqueles elétrons que estão carregando energia para consumo das lâmpadas, tá? Eles estão, eu estou medindo a passagem deles aqui. Eu estou medindo quantas pessoas que passam aqui, tá? Isso é o voltímetro, o amperímetro, perdão. Isso é o próximo capítulo, tá? Eu falei que eu passei agora para o módulo 5, mas não dá para ver módulo 5 sem ver módulo 6, tá? Então fica difícil. Eu estou puxando os dois aí, mas com muita calma você vai ver que dá para entender muito bem. Então esse aqui é um perímetro. Ele mede a quantidade de elétrons que passam aqui, tá? Eu tenho um outro recurso aqui que é o voltímetro, que é esse aparelho grandão aqui. Eu vou deixar para usar depois. O próximo capítulo, gente, tá? Ele é o que eu estou falando hoje usando esses dois equipamentos aqui, tá? Então não faz sentido eu ficar enrolando vocês com o assunto. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo que a gente entende até melhor, tá? Quando eu uso esse carinha aqui, os amperes, eu estou medindo quantos elétrons que passam aqui. Só que em vez de falar tantos elétrons por segundo, eu falo a carga deles, ok? Tantos coulombs por segundo. E esse aqui é um voltímetro. Ele mede a energia. Então quando eu coloco ele aqui, ó, vou pegar uma pilha só. Não vou pegar uma pilha isolada aqui, ó, tá? Pego uma pilha e venho aqui, coloco o ponteiro aqui no polo negativo e ponho o outro ponteirinho aqui no polo positivo. Aí eu sei que tem 9 volts. Ou seja, essa bateria ela é capaz de fornecer 9 joules para cada coulomb que passar aqui, né? Que passarem lá no circuito. Ok? Então, esse cara aqui que é o amperímetro, o papel dele seria medir 9 quantos coulombs tem. Vamos supor que são apenas um coulomb. Depois eu vou fazer as contas com calma. Vamos supor que o amperímetro descobriu que tem só um coulomb, um ampere. Uma única unidadezinha. Aí, essa bateria, esse voltímetro, perdão, ele mede a quantidade de energia que eu devo fornecer para esse um coulomb. Esse um coulomb é uma quantidade de elétrons. Aí ele vai e fala assim, ó, cara, você tem que dar 9 volts, ou seja, você tem que dar 9 joules de energia para esse um coulomb. É isso. Esse equipamento ele mede a quantidade de coulombs, de elétrons, só que em coulombs, em carga, e esse cara mede a quantidade de energia que você deve dar para cada um coulomb. E eu só uso esses dois instrumentos. E o seu próximo capítulo é para falar desses dois instrumentos aqui, tá? Então, de antemão, o que eu fiz? Eu já coloquei um aqui que ele trabalha como se fosse um registro da Copasa. Ele fica ali
medindo quantos litros estão passando, né, de água, o da Copasa, e esse aqui está medindo quantos elétrons estão passando, só que ele te fornece a informação em coulombs, né, e a Copasa fornece em litros, perdão, em metros cúbicos, né, na verdade. Ótimo. Então esse equipamento eu já deixei ele ali, tá? Eu vou demorar um pouco utilizar esse aqui, que é o voltímetro. Eu falo que vou demorar, até porque a pouco eu estou usando, né? Então sai fora essa bateria daqui, né? E deixa meu voltímetrozinho aqui, que é o meu medidor de energia aqui no canto. Quem sabe ele mede alguma coisa, tá ok? No meu circuito não está passando absolutamente nada ainda, tá? Absolutamente nada. Se você for medir, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Opa, isso aqui é uma chave. Tá, perdão, é uma chave. Aquela chave antiga, até de desenho animado. Eu tenho três pilhas. Três pilhas de 9 volts. Tá? Então é 3 vezes 9. Eu tenho 27 volts ao total de energia. Tá ok? Energia. Tudo bem. Só que não está circulando, né? Minhas lâmpadas estão apagadas, porque eu tenho duas chaves aqui, né? Que estão abertas, tá? Então eu vou fechar essa chave aqui, essa aqui de cima, beleza? E vou fechar essa daqui. Ah, outra coisa, vamos usar a fórmula, vamos colocar valores aqui, mostrar valores. Tá lá, 9 volts de cada uma, mas eu já havia medido. 0 ohms, porque a chave não influencia, o amperímetro também não, é até uma característica importante dele, depois eu vou discutir. A chave não tem resistência, então cada lâmpada tem 10 ohms, ok? Em cada lâmpada, é ohm pra caramba, gente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma continha de nada aqui. Só para você ver que a conta em si desse conteúdo é tranquila, tá? Meu objetivo aqui não é ter o carro na frente dos bois, não. Só para você ver. Vamos fazer uma previsão teórica do que eu vou medir lá, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma associação de bateria. Isso aqui é um conjunto de bateria, tá? E uma voltagem total, tá? Uma voltagem total de 27 volts. Essa é o V total que eu tenho. Ou seja, eu sou capaz, tá? Só deixar aqui, eu sou capaz de fornecer 27 joules, joules de energia para cada um coulomb. Não sei quantos coulombs que tem não. Cada lâmpada, tá? Ela tem 10 ohms de resistência elétrica. Ela oferece 10, né? Cada uma tem uma resistência, né? Eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3. Cada uma oferece uma resistência. Só que são bobagem chamar de R1, R2. São todas iguais. Só a gente não esquecer disso aí. São todas iguais. A fórmula me diz o quê? Que existe uma relação entre V, resistência e corrente. Tá? Existe uma relação entre essas grandezas aí. Que é o VRI, que eu já apresentei. A voltagem eu já tenho, tá? Que é essa daqui. Toda vez que eu tenho baterias ligadas em série, assim, é só somar 27 volts. Então aí eu traduzi aqui fisicamente o que seria. Ótimo. Eu tenho três resistências. O que eu ainda não sei, tá? É o que eu faço quando eu tenho três lâmpadas uma atrás da outra aqui, ó. Tá certo? Como que eu faço com essas resistências aqui? Ou seja, quem seria a resistência total? Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma continha aqui. Aí qualquer coisa é só me interromper. Beleza? Então vamos lá.
Tá lá as três lâmpadas. Cada uma tem 10 ohms. Tá? 10 ohms. Eu não sei como que eu vou lidar com isso aqui, se eu somo, se eu subtraio, o que eu faço. E aqui eu vi que eu tinha 27 volts. Quais são as características desse circuito? Como assim características desse circuito? Tá? A corrente que passa nesse circuito. Ok? A corrente que passa nesse circuito. Ela é a mesma, ou seja, se eu fechar... Opa, nossa, eu estou num lugar nada a ver. Se eu fechar esse... Calma aí que... Isso, desconectou. Se eu fechar essa chave aqui, automaticamente começa a passar. Meus elétrons ganham energia, ganham os 27 volts que eu falei, né? Começa a movimentar e acende a minha lâmpada, tá? Se eu abrir essa minha chave aqui, acabou. Por quê? Nenhuma lâmpada vai acender, tá? O elétron, ele é o seguinte, ele tem uma visão além do alcance, que ele chega aqui e fala assim, calma aí. Ele põe a carinha do lado de fora da bateria e fala assim, tem como eu voltar para casa? Se não tiver, eu nem saio. Então, se você abrir uma chave lá e ele vai sair, ele não tem condição de voltar, ele nem sai, tá ok? Ele teria que enxergar um outro caminho para ele falar, ah, não, eu passo ali não sei aonde e volto aqui para casa, né? Isso não acontece, beleza? Então, se você interromper, se uma lâmpada dessa queimar, acabou, todas queimam, perdão, todas apagam, isso que eu ia falar. Se uma queimar, fica até difícil descobrir quem que queimou, porque se uma queima, ela interrompe a corrente. Mas interrompe, como é um circuito ligado em série, interrompe para todo mundo. Então eu fico sem saber o que aconteceu. Beleza? A corrente elétrica que passa, que são os elétrons, tá? É 0,9 amperes. Quase que deu um coulomb, né? No meu exemplo lá. Ô, gente, o elétron sai daqui da minha pilha. O elétron. Tá? Se perguntar corrente, é o contrário. Tá ok? Beleza, então eu vou lá e sai esses elétrons aqui. Tem um outro caminho para passar que não seja dentro da primeira lâmpada, depois na chave, dentro da próxima lâmpada e depois dentro e assim por diante. Eu não tenho opção de passar em outro lugar. Então, uma das características desse circuito aqui, tá? E é uma das mais importantes, é o seguinte: a corrente que passa em uma pilha, perdão, nenhuma lâmpada é a mesma que passa na lâmpada do meio e é a mesma que passa na lâmpada aqui do lado. Ok? É a mesma corrente elétrica. A voltagem eu já aprendi que eu tenho que somar. A corrente eu percebi que é a mesma. Ok? Então deixa eu descobrir se a corrente é a mesma, né? Vamos lá. Se a minha corrente é a mesma, eu vou jogar VRI nessa. Vou fazer uma continha aqui agora para deduzir a fórmula. O V já sei. A corrente é a mesma. Então a mesma corrente que passa na lâmpada 1 passa na lâmpada 2 e que passa na lâmpada 3. É a mesma corrente. Voltagem. Ah, ótimo. Vamos lá no aplicativo. Voltagem. Voltagem eu preciso saber. Eu sei que eu tenho um total de 27 volts. Como se fosse 27 joules para cada coulomb. Beleza. Não vai ter isso tudo aí que eu não tenho coulomb. Tem quase um. Beleza. Aí a pergunta é: como que esses 27 coulombs, ou 27 volts, vamos pensar 27 volts, como que eles se distribuem? Quanto que fica para cada uma das lâmpadas? Aparentemente elas têm o mesmo brilho, tá? Então se eu olhar quanto que está ficando só para a lâmpada 1, só a lâmpada 1 está consumindo praticamente 9. Né? Eu vou arredondar isso aí para 9. Tá? Praticamente 9. Então, cada uma está consumindo exatamente, olha só, essas daqui, as duas juntas 18, só essa daqui 9. As duas aqui 18, só essa daqui 9. Então elas estão consumindo exatamente o que? Praticamente o que saiu daqui. Aqui saiu 27, lá eu estou vendo quase 27. Esse aqui é querendo mostrar que hoje, no caminho aí, eu perdi um pouco de energia, foi mal. Então, o que ele está mostrando é justamente isso. Que a voltagem, ou seja, a energia, é porque elas são iguais, né, gente? Então, elas têm as mesmas necessidades.
para que tenha o mesmo brilho, né, a mesma transformação de energia luminosa aqui, ó, elas precisam da mesma quantidade de energia, tá? Então, vamos fazer conta, não dá para ter uma continha de nada, tá? Depois vocês vão fazer isso de cabeça. Então, a voltagem total, que é a da bateria aqui, ela é igual à voltagem que está na lâmpada 1, mais a voltagem que está na lâmpada 2, mais a voltagem que está na lâmpada 3. Só isso. O que é voltagem? Vamos lá. Voltagem VRI. Então, o que é a voltagem total? R total vezes a corrente é igual a o V1. Que é o V1? V1. Esse V, eu falei com vocês que esse VRI, eu ia usar ele, eu ia passar para vocês uma forma de usar ele para qualquer situação. Então, quando eu vou falar especificamente só da resistência 1, eu uso só a resistência 1 e uso a corrente que passa só nele. Só que eu já descobri que a corrente é a mesma, tá? Os elétrons que passam em uma tem que passar nos outros. Então, eu uso o VRI de forma geral para descobrir quem que é a resistência total, tá? E uso especificamente. Então, quem que é o V1? É a resistência só dele vezes a corrente dele, mais V2, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. É só para demonstrar um negocinho, que você não precisava ficar deduzindo fórmula não. Então, R2 vezes a corrente 2, mais o 3, que é R3 vezes a corrente 3. Beleza? Então, gente, a corrente é a mesma, tá? Se a corrente é a mesma, eu vou cortar então, ó. Tem ela em todo mundo. Resumindo a história, a minha resistência total ou resistência equivalente, que a gente costuma falar também, tá? É o R equi, né? Esse nome é até legal porque equivalente significa o seguinte: tem como eu substituir uma única equivalente? Tem como eu substituir aquelas três resistências equivalentes por apenas uma, né, uma lâmpada, por apenas uma lâmpada. A gente vai ficar usando o mesmo link até 10 horas da noite, tá? Tem como eu usar, tá lá, botar uma lâmpada só no lugar, tá? Uma única lâmpadazinha, de forma que ela seja equivalente às três. A pergunta é essa: tem como? E esse aqui é ligado lá no fundo. Então, veja bem o que eu estou querendo dizer. Tem como eu pegar no lugar daquelas três, colocar uma só. Eu coloco a bateria aqui, ó, polo maior, positivo, menor. Eu quero saber, tem como eu colocar uma lâmpada só, né? No lugar das três, que tem o mesmo efeito das três, tá? É isso que eu estou querendo. Então aqui é o polo positivo e esse aqui é o polo negativo, tá? Beleza. Aí eu descobri que a minha resistência equivalente ou total, ela é o quê? Como eu tirei corrente de todo mundo, ela é 1 mais a 2 mais a 3. Gente do céu, eu tô só querendo te falar uma coisa. Basta somar, toda vez que você tiver uma resistência equivalente, basta você somar uma resistências em série, tá? Em série. Basta você somar cada uma delas, tá? Então, quem que é a minha resistência total? Né? A minha resistência total, nesse caso aí, tá? Ela é resistência equivalente ou total, ela é 30. Só somar aqui 10 mais 10 mais 10. 30 ohms. Olha só que tristeza. É ohm demais, né? Então, 30 ohms, tá aí, ó. Essa é resistência equivalente. Como assim, Carlos? Equivalente, tá? Ué, significa que se eu trocar as três lâmpadas por uma só, eu vou ter que achar uma lâmpada que tenha uma resistência de 30 ohms, tá? A voltagem aqui é de 27 volts, beleza? Então, você está querendo me dizer que eu tenho três lâmpadas, eu tenho várias na minha casa, né? A gente tem várias nas nossas casas, então eu tenho lá a associação. É como se a CEMIG chegasse aqui e falasse, oh meu Deus do céu, deixa eu ver aqui.
deixa eu fazer o cálculo. Ele foi lá e fez, ah, tá, tem um total de resistência lá na casa deles de 30 ohms lá. Ótimo. Aí ela vai e pega aquela fórmulazinha lá de cima e fala assim, ó, beleza, vamos lá, VRI. Deixa eu ver quanto que eu vou cobrar de corrente deles. Ah, é uma voltagem de 27, uma resistência de 30, então eu vou cobrar deles uma corrente, depois eu vou conferir lá no aplicativo, de 27 sobre de 27 sobre 30, ok? Aí isso aqui vai dar o quê? Uma corrente de 0,9, quase 1, né, amperes. Ah, de forma grosseira, é isso aqui que a CEMIG está, que a CEMIG está fazendo. Ela está calculando qual que é a resistência total da sua casa para saber qual vai ser o tamanho da facada no final do mês, tá? Então ela faz exatamente isso, ela calcula a resistência total, né, ou equivalente, tá bom? Equivalente. Por quê? Porque ela sabe que na sua casa tem 110 ou 220, ela vai lá e faz a continha para ver quanto de corrente que ela tem que te dar. Essa conta que eu fiz aqui, para saber quanto que ela vai te cobrar no final do mês. Entendeu? Então ela foi lá, fez o cálculo e toda vez que for em série, gente, tá? É só somar. Cara, é só somar, tá? Eu fiz isso aqui só para vocês, para não falar que eu inventei, né? Tirei do nada, né? Não, é porque a corrente é igual, então eu tenho que cortar a corrente, eu só somei, tá? Aí eu achei 30. Você já vai bater o olho ali, já vai fazer direto, ah, não, só somar 30. Vai jogar a VRI, vai pegar a voltagem total e beleza. Então, olha só, esse lado aqui é importante do meu esqueminha que vai aparecer toda hora, tá? Isso aqui é quando está associado em série, ok? Soma das tensões nos resistores. Foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Soma, eu somei. Mas eu fiz isso com a bateria também. Estão lembrados? Para achar que foi 27, 27 são 3 baterias de 9, né? Eu fiz isso com a bateria também, tá? Então tá certo. É igual as correntes em cada resistor. A corrente que passa em um é igual a que passa nos outros, né? As correntes são todas iguais. Então a corrente 1 é igual a corrente 2, que é igual a corrente 3, que é igual a 1, né? Sei lá, corrente I qualquer. Beleza? Que eu calculei, achei 0,9. Tá certo? Beleza. E a última coisa, maior que a maior resistência da associação. Ah, aqui no caso são todas iguais, né? Mas o que ele quis dizer no último quadrinho aqui, pega a maior resistência, né? No final, o que você achar aqui vai ter que ser maior que a maior delas, né? Parece que é só para você ter cuidado, né? Você errou conta aí, como a gente faz de vez em quando, você ficar esperto que você nunca vai poder achar uma resistência equivalente no caso da associação em série, tá? Do outro lado que eu vou mostrar, não, você acha. Em série, você nunca vai achar uma resistência aqui que é menor do que um dos valores que estão lá. Pelo contrário, ela sempre vai ser maior que qualquer valor que estiver aqui. O maior possível. Tranquilo, gente? Tudo bem? O que eu precisava descobrir daqui? Que as correntes são iguais, tá? Que as correntes são iguais e eu tenho que somar a voltagem toda vez que eu ver uma coisinha atrás da outra, ou seja, em série. Ok? O terceiro aqui não é tão importante. Os dois primeiros aqui são importantíssimos. Tudo bem? Então agora eu vou para o aplicativo para ver se de fato isso aconteceu. Tá? Não vamos dar intervalo logo no início, não, senão vocês desanimam, que Graça falou comigo que são 2 horas e meia, hein? Vamos deixar para. Se vocês quiserem um intervalozinho, vamos deixar para ser depois do próximo link. O que vocês acham? Temos um pouquinho menos de 3 minutos aí. Então, olha lá, eu peguei os mesmos circuitos, tá lá, minha pilha que nunca gasta. Olha lá, o amperímetro medindo a corrente, eu fiz o cálculo, achei 0,9 certinho, tá? Achei a voltagem total, que era 27, tirei daqui, né? Beleza? Quem eu demorei a conectar aí, desculpa, tá? A última foi Lívia, que eu lembro.
Desculpa aí. Então eu fui lá, medi aqui bonitinho, achei 27 volts, tá? Esse aqui mede a energia que eu tô dando para esse amperímetro aqui. Beleza? Tranquilo? Característica principal, se eu queimar uma lâmpada dessa, eu desligo o meu circuito todo. Todo. Beleza? Beleza, galera? Todo mundo bem? Então, toda vez que eu tiver uma resistência, uma resistências, né, ou lâmpadas, né, ligadas aqui em série, basta somar a resistência de cada uma delas. E geralmente, o que, que vão perguntar de um circuito como esse aqui, que é um circuito simples, tá? É o nome dele, tá, gente? Não é, tô falando que ele é fácil, não. O circuito simples, ele é composto. Eu vou perguntar o que? Corrente. Agora é zero porque eu desliguei a chave lá. Tá ok? Geralmente eu vou fazer isso. Raramente eu vou te dar corrente para te perguntar a bateria. Não, geralmente eu vou te dar a bateria, vou te falar a resistência de cada um e vou te dar corrente. Ou te dou os dois aqui de baixo e peço para você descobrir quais são as resistências aqui em cima. Tudo bem? Bem, então tá aí, gente. Isso aqui é um exemplo de circuito em série. Beleza? Tranquilos? Deixa eu ver. Bem, então foi isso aí. Foi calculado exatamente isso aí, ó. Tá? Foi simulado isso aqui lá e eu fiz as contazinhas. Eu deduzi que a resistência em série é utilizada, né, é só somar, né? Joguei o VRI e achei a corrente total aqui. Beleza? Essa corrente de 0,9 amperes aí. Tranquilo? Eu vou encerrar essa primeira parte agora para não ficar muito extenso, tá? E ficar mais organizado, né? Essa primeira parte de hoje corresponde à resistência em série, exclusivamente à resistência em série. Ok?